Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E dentro desse congresso das novas comunidades aqui no Brasil, é uma alegria para mim, que sou o fundador da comunidade Sagrada Família, que tem como carisma o resgate da família, poder falar sobre famílias em missão. Famílias em missão. Falar da alegria de sermos família. Falar da alegria que a igreja mesmo nos aponta como igreja doméstica. E a igreja mesmo nos aponta a nossa missão. E dentro desse congresso que temos como tema geral, para que produzais muitos frutos. A família é aquela que produz frutos, ou que é chamada a produzir frutos. E as famílias nas nossas comunidades, famílias que se dedicam à evangelização, através do chamado específico dos nossos carismas, são famílias chamadas a dar fruto na sua missão. Nós, os fiéis que fomos batizados, somos chamados discípulos e missionários. Esse foi o grande destaque que a Conferência de Aparecida em 2007 deu aqui no Brasil, com a presença do Papa Bento XVI. E Bento XVI, no discurso inaugural que ele fez dessa conferência, tem uma palavra muito interessante. Logo no número 14 do documento de Aparecida. Promover e formar discípulos que respondam à vocação recebida e comuniquem em todas as partes, transbordando gratidão e alegria, o dom do encontro com Jesus Cristo. Não temos outro tesouro a não ser este. Não temos outra felicidade, nem outra prioridade, que não sermos, ou melhor, que não seja sermos instrumentos do Espírito de Deus na igreja, para que Jesus Cristo seja encontrado, seguido, amado, adorado, anunciado e comunicado a todos. Não obstante todas as dificuldades e resistências, este é o melhor serviço, seu serviço, que a igreja tem a oferecer às pessoas e às nações. Isso aqui me lembrou muito o que nosso querido irmão André pregou para nós de manhã, falando sobre o leigo. O leigo é um fiel batizado. Os sacerdotes, os bispos, os consagrados, os religiosos também são fiéis, porque foram batizados. Os leigos são fiéis leigos no seu estado de vida. E nós somos discípulos, como disse a Aparecida, discípulos missionários. Não dá para separar. Este, sobretudo depois de Aparecida, é um binômio inseparável. Somos discípulos missionários. Não dá para ser missionário se antes você não for discípulo. Quem é o discípulo? O discípulo é aquele que segue o mestre. O discípulo é aquele que está aos pés do mestre. O discípulo é aquele que aprende do mestre e transmite também o seu ensinamento. O discípulo é aquele, como disse Bento XVI, aquele que faz com que Jesus Cristo, a partir do encontro pessoal que tivemos com Ele, Ele seja amado, adorado, anunciado e comunicado a todos. Os Salmos 126 e 127 são salmos da família. Eles falam da família. Eles dizem assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. É inútil levantar antes da aurora, retrasar até a alta noite vosso descanso, para comer o pão de um duro trabalho, pois Deus dá aos seus amados até durante o sono. Vede, os filhos são um dom de Deus, é uma recompensa, o fruto das entranhas. Esse é o Salmo 126. O 127 diz assim: felizes os que temem o Senhor, os que andam em seus caminhos. Poderás viver então do trabalho de tuas mãos, serás feliz e terás bem-estar. Tua mulher será em teu lar como uma vinha fecunda. Teus filhos em torno à tua mesa serão como brotos de oliveira. Eu tenho a alegria de ter aqui a minha esposa e meus filhos. Então são frutos. A minha esposa no meu lar é esta videira fecunda. E a alegria que nós temos são os nossos filhos. É um prêmio, diz a palavra de Deus. Os nossos filhos são um prêmio de Deus para aqueles que se abriram a doar a vida para um ser humano. Colaborar com Deus na obra da criação.
Nós não teremos tempo aqui de fazer todas as distinções entre os casais e famílias que estão na comunidade de vida e os que estão na comunidade de aliança. Mas vamos elencar alguns pontos que necessitam de uma atenção nossa. Nós estamos falando de famílias em missão. Famílias em missão. Quem é casado aqui e pertence a uma comunidade, seja vida ou aliança, levanta a mão. Veja aí que beleza. Isso é uma grande primavera, né? As famílias que se dedicam para uma missão específica através de um carisma. Então nós temos alguns desafios, mas eu não quero hoje focar a pregação nos desafios, nos problemas. Problemas sabemos que temos, nós enfrentamos. É o que o Papa Bento XVI diz, problemas temos. Mas apesar desses problemas, nós vamos seguir com o encontro pessoal com Jesus Cristo e fazendo Ele amado e conhecido no mundo inteiro e servido e adorado. Nós não podemos, e aí eu quero dizer de um modo especial para os meus queridos irmãos fundadores e fundadoras, sobretudo para você, mas também para os formadores nas nossas novas comunidades. Não podemos colocar em segundo plano o matrimônio, a família e os filhos. Por mais importante que seja a missão das nossas famílias, ou melhor, das nossas comunidades, a família, o matrimônio e os filhos não podem, de modo algum, serem colocados em segundo plano. Nós precisamos também ter um cuidado sobre a ingerência na educação dos filhos. Os pais são os originais e primeiros educadores dos filhos. Há um direito, dever de educar, que o magistério da nossa igreja, sobretudo João Paulo II, colocou e ressaltou muito bem. Esse é um direito nosso e um dever nosso dos pais. Lógico que cabe a maturidade de cada família, a maturidade de cada família e de cada comunidade para permitir intervenções saudáveis. Aqui nós não queremos dizer, e a igreja também quando olha com muito cuidado sobre as famílias nas comunidades, não quer dizer que ninguém pode interferir, entre aspas, na educação dos filhos. Não, uma intervenção saudável dos irmãos é sempre muito bem-vinda. Ora, os avós, os tios, os irmãos mais velhos não ajudam na educação dos filhos menores. Mas o principal é dos pais. Com maturidade, numa comunidade, nós não vamos isolar os filhos simplesmente, mas nós vamos nos abrir para intervenções saudáveis. O que temos que tomar cuidado é a ingerência, ou delegar para a comunidade a educação dos nossos filhos. Isso nós não podemos fazer de forma alguma. Seria pecar contra o sacramento do matrimônio. Aqueles que são membros da aliança, por exemplo, têm que perceber, e isso nos disse muito bem o André, que a grande parte da missão de vocês é no mundo. Grande parte da missão é no mundo, nas diversas atividades da sociedade, onde você está inserido. Dom Alberto costuma dizer sempre isso: onde Deus te colocou, aí você tem que frutificar. É aí que você vai florir, é aí que você vai frutificar. Não fique pensando, eu poderia servir mais, eu poderia entregar mais a minha vida. Não, aonde Deus te colocou, é exatamente aí, hoje, que você tem que florir e tem que frutificar. Porque enquanto você pensa num ideal missionário para a sua vida, as almas estão passando sem a chance de conhecer Jesus Cristo através de você, que é um discípulo missionário. Essa é a sua missão, lá no trabalho, lá na faculdade. É lá que você tem que ser missionário. Lá que você tem que dar um exemplo, você que é casado, você que é casada. Ali você dá um exemplo de como dentro do matrimônio, da família, você abraça, você acolhe um carisma específico que te chama para uma vocação específica na igreja e no mundo. Aqueles que são de vida precisam compreender essa missão dos que são de aliança, porque senão fica uma certa pressão
dos membros que são de vida, e às vezes os casais que são membros da comunidade de vida, querendo que os membros casados, sobretudo, da comunidade de aliança, façam a mesma coisa que eles fazem. Não. Nós temos que ter maturidade e perceber que o tempo que eu consagrei com a minha esposa para me dedicar integralmente ao carisma da minha comunidade, não é o mesmo tempo que um irmão meu, um filho meu, tem na aliança. O tempo pode não ser o mesmo, mas eu sempre disse na minha comunidade, eu até questiono o percentual. A gente não pode achar que aqueles que estão na aliança fazem pouco pelas nossas comunidades. De forma alguma. Eles podem ter menos tempo, porque tem que trabalhar. Não que os que estão na vida não trabalhem, trabalham. Só não tem salário, não tem fundo de garantia, não tem... É trabalho, e muito trabalho. Os que estão na aliança têm responsabilidades, sobretudo no mundo. O tempo é menor, mas a qualidade é o que vai importar. Eu, cá entre nós, eu fico muito admirado de ver a dedicação de homens e mulheres que acordam cedo, dão um café muito rápido às vezes para os seus filhos, vão para o trabalho, vão levar a criança para a escola. Os da vida também fazem isso, lógico. Mas vão lá, tem que suportarem os patrões, ou enfim, quantos desafios. Cumprir horário, chegar atrasado às vezes nos compromissos da comunidade, porque você não pode simplesmente largar o seu trabalho. Às vezes mora longe, numa cidade grande, pega chuva, pega enchente, pega metrô lotado, pega ônibus, pega congestionamento. E é muito feio quando alguém na comunidade olha feio para quem chegou depois do horário, ou de repente quem nem conseguiu vir. Os membros da aliança das nossas comunidades são verdadeiros heróis missionários no mundo de hoje, que é muito exigente. Por isso, eu penso que eles merecem essa salva de palmas. Vocês são heróis. Num mundo, como vai dizer o Catecismo da Igreja Católica para as famílias, num mundo que se tornou hostil à nossa fé. E de um outro lado também, você que é da aliança, não vai achar que quem está na vida boa. Porque eu já ouvi muitas vezes, eu sei que essa talvez não seja a intenção. Quem foi para a comunidade de vida, quem é? São aqueles que não trabalham. Falou, pera lá. Eu acordo antes das 6 todos os dias e não durmo antes de 1 da manhã, quase todos os dias. Assim a minha esposa e tantos outros. Então nós não podemos dizer, quem foi para a comunidade de vida são os que não trabalham. Não. Só apenas uma diferença, responderam um chamado específico, vocacional. E trabalham muito. São heróis também, né? Merecem a salva de palmas, porque entregaram também a sua vida. E quem entrou para a comunidade de vida tem que saber que algumas renúncias a mais serão exigidas de você. Então, meu querido, minha querida, por favor, não cobre de seu fundador, não cobre de seu formador, não cobre de sua comunidade direitos que você renunciou. Você renunciou a alguns direitos, então não cobre esses direitos lá na frente. Você renunciou a eles em nome da missão, em nome do carisma. Porque muitas pessoas acabam, depois de um certo tempo, se arrependem e acabam querendo cobrar direitos, que já não tem mais direitos, porque você renunciou em nome do reino de Deus esses direitos. Lógico que para todos existe o grande mistério da cruz. Há um mistério da cruz que precisa ser abraçado. E o mistério da cruz para cada um sabe, e Deus, somente. E esse mistério da cruz, ele só pode ser acolhido com muito amor, com muita alegria e abraçado.
Não tem remédio para curar, entre aspas, né, o mistério da cruz na nossa vida. Graças a Deus, porque é esse mistério que nos dá possibilidade de salvação, de nos unir à cruz de Cristo. E aí também uma outra questão, sobretudo para quem é casado, nós não podemos pensar, mesmo que seja na comunidade de vida, que um casado, um casal, uma família que se entregou para o carisma da comunidade, é uma máquina missionária. Em primeiro lugar, a família. Não colocar a família, o matrimônio e os filhos em segundo lugar. E não equiparar solteiros a casados dentro dessa relação. As disponibilidades, o tempo, isso cria se nós fizermos de maneira equilibrada, isso torna a nossa comunidade, nossa convivência, como diz Monsenhor Jonas, sadia. Há uma sadia convivência entre os estados de vida. Mas sobretudo eu quero hoje destacar os caminhos para nós enfrentarmos esses desafios e mostrarmos para o mundo, e precisamos explicitar em nossas comunidades o conceito de pessoa, de matrimônio e de família. Se nós não sabemos o que a igreja pensa e ensina nos seus conceitos sobre pessoa, matrimônio e família, nós com certeza vamos errar o caminho e vamos errar feio. O Papa Francisco, agora, recentemente, 25 de outubro, no seu discurso, na Assembleia Plenária do Pontifício Conselho para a Família, num trechinho do discurso dele, ele disse assim: proponhamos, portanto, a todos, com respeito e coragem, a beleza do matrimônio e da família, iluminados pelo Evangelho, propor com respeito a todos, com respeito e coragem, a beleza do matrimônio e da família, iluminados pelo Evangelho. É isto que nós temos que destacar em nossas comunidades e nas nossas famílias. Precisamos reconhecer a beleza do matrimônio e a beleza da família. Isso é um belo criado por Deus, desejado por Deus, querido por Deus. E as nossas comunidades, Deus quis que houvesse essa mescla de consagrados e casados, para que essa beleza pudesse ser uma beleza profética para o mundo todo, também para a igreja. Na própria família nós já temos a primeira matéria-prima da missão. Pio XI, numa encíclica de 1930, Casti Connubii, ele enfatiza os bens do matrimônio, segundo a definição de Santo Agostinho. Sobretudo são 3 bens no matrimônio: os filhos, a fidelidade e o sacramento. Os filhos, a fidelidade, aquela fidelidade prometida um ao outro, a fidelidade conjugal, que exige exclusividade no relacionamento, até que a morte nos separe, e o próprio sacramento. Se nossas comunidades não valorizarem esses 3 bens do matrimônio, nós estamos colocando em risco as pessoas, as famílias, os casais e a própria comunidade. João Paulo II, na exortação apostólica Familiares Consórcio, número 2, ele diz assim: a família cristã é a primeira comunidade chamada a anunciar o Evangelho à pessoa humana. João Paulo II, a família cristã é a primeira comunidade chamada a anunciar o Evangelho à pessoa humana. E no número 17 da Familiares Consórcio, para mim, pessoalmente, é o coração da Familiares Consórcio. O número 17, João Paulo II fala da identidade e da missão. Eu vou ler um trechinho, talvez não dê para ler o trecho todo, 17, mas é Familiares Consórcio 17.
Quando João Paulo II diz assim: no plano de Deus, Criador e Redentor, a família descobre não só a sua identidade, o que é, mas também a sua missão, o que ela pode e deve fazer. A tarefa que a família é chamada por Deus a desenvolver na história, brotam do seu próprio ser e representam o seu desenvolvimento dinâmico e existencial. Cada família descobre e encontra em si mesma o apelo inextinguível que ao mesmo tempo define a sua dignidade e a sua responsabilidade. Família, torna-te aquilo que és. Íntima comunidade de vida e de amor. Isso já declarou Paulo VI, Concílio Vaticano II, e João Paulo II trabalhou profundamente esse conceito de que a família é uma comunidade de pessoas que se amam. Então a primeira comunidade das nossas comunidades são as nossas famílias. A família é uma comunidade de pessoas que se amam, uma comunidade de vida e de amor. É assim que a nossa igreja compreende a família cristã. E por isso ele diz que a família tem a missão. Nós estamos falando de missão, famílias em missão. A família tem a missão, porque senão a gente acha que a nossa missão é outra. É também, mas existe uma missão primordial. Então João Paulo II diz: a família tem a missão de se tornar cada vez mais aquilo que é. Ou seja, a sua essência, na sua identidade, comunidade de vida e de amor. A essência dos deveres da família, em última análise, são definidos pelo amor. Por isso, é-lhe confiada, Deus confia a cada família a missão de guardar, de revelar e de comunicar o amor. Esta missão a família, como eu li, encontra nela própria, brotam do seu próprio ser, ela descobre e encontra em si mesma. Então, meus queridos, a missão que você é chamado a desenvolver, agora sobretudo você que é casado, casada, dentro de uma comunidade, a missão está na sua própria família, em primeiro lugar. A sua família, você assumir ser família, como nos ensina a igreja, é a sua primeira e principal missão. É isto. Porque se você abdicar desta missão primeira e principal, não vai ter valor nenhum a missão que o seu carisma pede a você. E muitas vezes é triste cruzarmos com casais e famílias pelo Brasil todo, que não têm tempo para a família, porque estão abarrotados de missão na comunidade. E não tem tempo para a família. Filhos que não querem saber de comunidade. Filhos que não querem até saber de igreja. Porque os pais não têm tempo para eles. Casamentos desfeitos dentro das nossas comunidades. Porque não se tem tempo para o matrimônio e para a família. Somente se tem tempo para, entre aspas, a missão que nos foi confiada pelo carisma. Enquanto nós continuarmos a pensar assim, que em primeiro lugar está a missão da nossa comunidade, o carisma, nós vamos matar as nossas famílias nas nossas comunidades. Em primeiro lugar, o sacramento, o matrimônio, os filhos, os valores do sacramento. Depois, aquilo que vem dar mais beleza à família, que é o carisma das nossas comunidades, que é uma riqueza que nós temos. Nós não seríamos mais esta família que somos, se abdicássemos da identidade de família que nos configurou o sacramento do matrimônio. Mas também já não seríamos mais esta família em missão, se abdicássemos do carisma que Deus nos deu. Porque eu tenho a graça, aqui está Paulinho e Regina, os meus 2 filhos mais velhos, tem a Natália e a Miriam, as mais novas. Paulinho e Regina são consagrados na comunidade.
livremente. Desde pequenos eu sempre dizia para eles, a comunidade tem quase 20 anos, vocês são livres para escolher o caminho de vocês. A única coisa que eu exijo de vocês, sejam de Deus. Sejam de Deus, o caminho vocês vão escolher. Eles livremente escolheram ser Sagrada Família. As pequenas ali, me pediram, a Miriam que está com 12, né Miriam, vai fazer 13? Já está com 13, nossa senhora, está com 13. Ela me pediu para fazer o vocacional do ano que vem na comunidade, né? Já queria fazer esse ano, com 13 anos não dá, com 14 já dá. Falei, vou ter que esperar até o ano que vem. Vai, né? Mas já desejam, tem desejo no coração. Porque o pai é fundador e a mãe é cofundadora e impõe, não. Apenas nós procuramos viver o nosso matrimônio e viver o nosso carisma. Simplesmente viver. E eles então veem isto na nossa vida. Dom Vincenzo Paglia, o presidente do Pontifício Conselho para a Família, ele colocou numa entrevista à Rádio Vaticana agora, ele esteve no Brasil até ontem, e ele disse assim, é necessário, devemos colocar novamente a família no centro. E é o que o Vaticano tem pregado, a família precisa estar no centro. Nunca na história da igreja aconteceu 2 sínodos com o mesmo tema. Para esse documento de João Paulo II, é um documento, uma exortação apostólica pós-sinodal, o Sínodo da Família, em 1981. E agora o Sínodo Extraordinário, em 2014, sobre a família. E 2015, o Sínodo Ordinário, que vai tratar também do tema família. É histórico isso na vida da igreja. E ele dizia que o Papa Francisco está colocando a família no centro do seu pontificado. Nós devemos seguir este caminho e colocar a família no centro dos nossos carismas e no centro das nossas comunidades. Porque ela é verdadeira igreja doméstica. E nós temos aqui uma família muito especial. Vocês já notaram a presença dos pais de Santa Teresinha, as relíquias dos pais de Luiz e de Zélia Martã. Uma família muito especial, foram beatificados e provavelmente o ano que vem canonizados. Quando nós olhamos para esse casal, nas nossas comunidades, a grande maioria das comunidades do Brasil tem Teresinha como baluarte, né? Inclusive a nossa também. Todo mundo é esperto, né? As comunidades são missionárias, tem que estar com a padroeira das missões, né? E agora nós temos a nossa comunidade, Luiz e Zélia, como baluartes também. Quando nós olhamos para eles, nós enxergamos neles aquilo que a vida deles transmitiu profeticamente, que é a santidade no cotidiano. Eu já retomo isso, só lembrei de um testemunho. O Antônio Carlos e a Diná, casal nosso, da Aliança, casal missionário, que saiu de São Paulo e foi para São José do Rio Preto, abrir a missão nossa em São José do Rio Preto. Quando eles estavam partindo em missão, um casal que tem 5 filhos, ele, preocupado, dizia para mim, Ítalo, não sei o que fazer. Somos sozinhos, só nós vamos abrir sozinhos, só eu e a Diná, somos consagrados à comunidade. Nós não temos casa lá, casa de missão, não tem grupo de oração. Como que vamos fazer os atendimentos? Eu falei, Biló, eu não estou preocupado com nada disto. Casa de missão, atendimentos, grupo de oração, missões. Eu falei, eu não estou preocupado com isto. A primeira missão de vocês é o que vocês vivem aqui. É ser família. Ser família. Nem que se vocês forem dar uma volta no shopping da cidade, sem dinheiro. Ou se tiver dinheiro para comprar aquele sorvete de R$1, dá uma volta no shopping e volte. Dá uma volta na cidade e volte. Sejam família. Ser família é a sua primeira, principal e permanente missão. E é incrível
Como que aquele casal com seus filhos sozinhos não, porque o Lucas, que hoje já é vocacionado da comunidade, tinha 12 anos na época, um pouco menos que a Miriam, e os outros disseram assim para os pais: vocês não vão sozinhos em missão. O Espírito Santo me revelou, dizia o Lucas com 12 anos de idade, o Espírito Santo me revelou que a nossa família vai em missão, não somente os nossos pais, a nossa família vai em missão. E eles abraçaram essa missão. Abraçaram. E é impressionante como que eles começaram a atrair. Tinha pessoas que iam na casa deles, batia na casa deles: Biló e Diná, Biló é o sobrenome dele, né? A gente conhece mais por Biló. Nós podemos ficar aqui com vocês? Eles só queriam ficar sentados na mesa e tomando café. Ficar na presença de um casal que vive a fidelidade matrimonial e ao carisma da sua comunidade. Muitos fizeram isso, e dessa atração a missão cresceu. Louvado seja Deus, está lá uma bênção com a graça de Deus, da atração de um casal fiel. E quando nós olhamos para este casal aqui, nós percebemos essa fidelidade. Monsenhor Jacques Habert, que é o bispo de Cé, o bispo de Cé é onde fica a cidade de Alençon. Alençon é onde nasceu Teresinha e onde morreu Zélia, sua mãe, e onde a família Martin viveu completa. Porque depois que Luís se transferiu para Lisieux, ele foi com as filhas. Zélia já havia morrido e todos os outros 4 filhos também. Então Alençon tem uma graça especial que acolheu a família Martin inteira. Monsenhor Jacques Habert, que é o bispo de Cé, ali de Alençon, ele disse assim na sua homilia, na comemoração agora 19 de outubro, dos 5 anos da beatificação deles: eles eram missionários porque viviam o Evangelho. Só foi uma família missionária, sem dúvida. Eram missionários porque viveram o Evangelho. Estes irmãos, como Luís e Zélia, nos ajudam a viver hoje o imperativo da missão na família. Luís e Zélia Martin nos ajudam a viver o imperativo da missão na família. Mesmo que eles não sejam baluartes da sua comunidade, como nós acolhemos na nossa, isso é cada fundador com aquilo que Deus inspira. Mas eles não são exclusividade da comunidade Sagrada Família. É um casal que a igreja está propondo a sua santidade. O milagre para a canonização já aconteceu, só está faltando, já foi aprovado em Valência, na Espanha, já foi para o Vaticano, falta somente a assinatura do Papa. É a igreja que propõe este modelo de santidade para todas as famílias do mundo. Para todas as famílias do mundo. Um casal que, quando você se aproxima da vida deles, você vai encontrar coisas assim, nas cartas familiares. Zélia escrevendo para o seu irmão dizendo: que santo homem é o meu marido. Eu desejaria que todas as mulheres do mundo tivessem um como ele. Meu bom Luís, meu amigo. Quando ele viajava, ele precisava viajar muito por conta do trabalho, enfim, ele ia muitas vezes a Paris, a outros lugares. E Zélia dizia: eu não consigo trabalhar direito, eu só fico pensando onde é que está o meu Luís. O que ele está fazendo agora? E não vejo a hora de te encontrar, meu verdadeiro amigo. E Luís escreve, ele escreveu menos cartas, mas numa das cartas ele diz assim, escrevendo para Zélia: minha querida amiga. Essa era a saudação deles. Um dos segredos do matrimônio é esse: a amizade. Se a minha esposa não for a minha melhor amiga, quem será? Se eu não for o melhor amigo da minha esposa, quem será? Minha querida amiga. E no final, ele também diz: não vejo a hora de voltar. Por mim eu voltaria hoje, ele escreve na carta. Mas eu ainda preciso ficar aqui. E no finalzinho ele diz: beijo-a de todo o coração, na espera, na ânsia de poder me encontrar novamente com vocês, a esposa e as filhas. Isso é bonito, isso é a beleza da família. Nós precisamos manifestar a beleza da família. Eu chamo minha família aqui agora.
Esta é a profecia que nós temos que dar para o mundo e para a igreja. Não somente nós, venham aqui. Nós devemos gerar filhos que desejem profundamente ser de Deus. Profundamente. Quando nós lemos as cartas, os testemunhos das filhas de Luiz e Zélia, inclusive Terezinha, elas testemunham a santidade. Deus me deu pais mais dignos do céu do que da terra, dizia Terezinha. Terezinha até confessa, muitas vezes não prestava atenção na homilia do padre, porque ela ficava olhando para o pai dela assim, contemplando ele rezar. Um dia ela escreveu: bastava olhá-lo para saber como rezam os santos. Monsenhor Jonas diz que as nossas comunidades têm que ser fábrica de santos. Não vai existir fábrica de santos se os casais não gerarem santos. E nós precisamos testemunhar ao mundo isto. Eu disse para os jovens da nossa comunidade, nas vésperas da Jornada Mundial, fiz uma exortação para eles. Porque eu rezava e dizia: como é que os jovens, Sagrada Família, precisam se comportar na Jornada Mundial da Juventude? E aí me veio a inspiração. PPR. Não fundei nenhum partido político. PPR. O povo da Sagrada Família, meus filhos estão todos por aqui, ó. Cadê? Levanta a mão. Quem é a Sagrada Família? Aí. O que é PPR mesmo? Presença e resposta. Presença, profecia e resposta. Eu falei: é isso que vocês têm que ser lá. E para nós, famílias, nós que somos casados, que o sacramento do matrimônio nos uniu, e também Deus nos deu a graça de um outro chamado, de sermos comunidade. É uma alegria, é uma bênção, isso é uma beleza. Famílias sendo chamadas para exercer a sua missão de ser família dentro de um carisma, de uma comunidade. Isso é de uma beleza que não tem palavras para descrever. Porque a família já é bela, as nossas comunidades, nossos carismas também são belos, a nossa igreja é bela, o nosso Deus é belo. Lógico, nós somos belos porque o nosso Deus é belo. Então vamos juntos com o Papa Francisco dizer para o mundo inteiro a beleza de sermos família, a beleza de sermos comunidade, a beleza de sermos discípulos e missionários. Porque a família em si mesma, ela leva toda a potência missionária que o carisma, que o sacramento do matrimônio e do batismo plantaram no nosso coração. Há uma potência missionária que nós não temos ideia de como medir esta força no carisma, ou melhor, no sacramento. Vejam como as coisas se misturam, né? Sacramento, carisma. Aliás, João Paulo II, ele chama o sacramento de carisma, né? O carisma do sacramento do matrimônio. Está na exortação Familiares Consórcio. O carisma do sacramento do matrimônio. Isso é uma beleza. É isso que nós temos que ser. Presença. E com a presença da nossa família, sermos profecia. Profecia. Para a igreja e para o mundo inteiro. É o que nós daqui a pouco vamos cantar. Tá pronto? Aí pode se preparar. Já põe a bala na agulha. E quando nós somos fiéis ao nosso carisma e ao sacramento, em primeiro lugar ao sacramento, mas é concomitante, não dá para ser fiel ao sacramento e infiel ao carisma, a gente vai estragar tudo, ou vice-versa. Eu sou fiel ao meu carisma, mas você que é casado, é fiel ao sacramento do matrimônio? Você pode ser o membro mais fiel da sua comunidade, mas se você não for fiel ao sacramento do matrimônio, você já pôs tudo a perder. Já pôs tudo a perder. E quando nós somos fiéis, presença. Esta presença, até silenciosa, ela é profecia para o mundo.
se torna para o mundo, para a igreja, uma resposta. E nós sabemos, nosso carisma, os nossos carismas são resposta para o mundo. Imagina a força e a potência de Deus quando as famílias vivem a sua fidelidade. Que tamanho, que força, que alcance não terá a resposta da nossa profecia e da nossa presença. E antes da música, nós estamos procurando um lugar para a nossa sede em São Paulo, porque teremos que sair de onde estamos. E estava vendo um prédio, e que próximo tem uma favela. Eu vou contar, Natália, você vai ficar brava, mas eu vou contar. E eu contando na mesa sobre esse prédio que eu fui visitar. Falei, tem uma favela próxima, até já imaginei, falei, bom, um bom lugar de missão. Aí a Natália olhou para mim e falou, tem uma favela perto onde vai ser a comunidade, então a gente vai lá e põe fogo em tudo. Eu já olhei bravo para ela, falei, que educação? Quem te deu essa educação? Né? Já pensei, ela já olhou para mim, mas pai, que fogo que você está pensando? É o fogo do Espírito Santo que nós vamos lá colocar nessas famílias. É isso. Que fogo que é esse, senão o fogo do Espírito? Aqui estão os missionários da nossa comunidade, Manuel de Santos. Vano Arley mora conosco na Comunidade de Vida em São Paulo. E o Vano Arley, inspirado por Deus, fez uma música que retrata plenamente o carisma da nossa comunidade. Eu convido todos vocês, porque não é uma música só para a Sagrada Família. É uma música que conclama a todas as famílias. Porque Deus procura homens e mulheres para tornarem esses homens e mulheres missionários pelo mundo inteiro. Para que você saia daqui, meu querido irmão, minha querida irmã, consciente de ser esta presença, e de ser esta profecia, e de ser esta resposta. O mundo anseia por esta resposta. Nós não precisamos mais, como tem dito a Comissão Episcopal de Vida e Família aqui no Brasil, o Vaticano, o Pontifício Conselho da Família, nós não precisamos mais, a família não precisa da nossa defesa, disse Monsenhor Vincenzo Paglia. A família precisa da nossa promoção. Nós precisamos exaltar a beleza da família. Vamos fazer isso juntos, rezando com esta música. Eu queria só puxar o saco mais um pouquinho dos membros de aliança. As nossas casas precisam ser casas de missão. A sua casa precisa ser uma casa de missão que porta o carisma que Deus te chamou a viver. Amém? Vamos ficar de pé. Cante conosco essa canção e deixe com que Deus fale para você que antes de qualquer coisa, você é família. Esta música chama-se Civilização do Amor. João Paulo II, em 94, o ano da fundação da nossa comunidade, escreveu Carta às Famílias. E na Carta às Famílias ele disse, a civilização do amor. Essa é a missão principal da família e da igreja. A civilização do amor é possível, não é uma utopia. E nós acreditamos com João Paulo II, o Papa da família, que é possível viver a civilização do amor a partir das nossas famílias. Vamos lá? Há tempos que procuro homens e mulheres. Cantemos. Há tempos que procuro homens e mulheres, pessoas que se cansem, pessoas que se cansem, para outras descansarem, para outras descansarem, famílias renovadas, famílias renovadas, inflamadas com ardor, inflamadas com ardor, por uma nova civilização, ou geração, civilização do amor, civilização do amor, para fecundar, gerar, fazer nascer, gerar, fazer nascer, em cada irmão, em cada lar, irmão, em cada lar, uma centelha do meu amor, uma centelha do meu amor, a preço de sangue, a preço de sangue, Ele nos resgatou. Hoje toda a minha casa serve a Cristo, Senhor.
Hoje toda minha casa serve a Cristo Senhor. Vamos juntos conosco, vamos anunciar. Vamos anunciar Para o mundo acreditar. Pro mundo acreditar. Um sim para a vida dizer. Sim pra vida. Estende teus braços. Sim. Sim. Em uma só voz. Uma só voz. Num só coração. Somos uma só família. Iremos gritar para o mundo ouvir. Iremos gritar pro mundo ouvir. Que amar é possível. Que amar é possível. Se creres em Deus. Creres em Deus. Ele fará o impossível. Ele fará o impossível. Assim, forte. Sim, em uma só voz. Sim, em uma só voz. Num só coração. Só coração. Iremos gritar para o mundo ouvir. Iremos gritar pro mundo. Você acredita nisso? Que amar é possível. Amar é possível. E você, irmão, Você, irmão, tem um lugar na família. tem um lugar na família. Sim, sim, em uma só voz. Um só coração. Um só coração. Iremos gritar. Iremos gritar pro mundo ouvir. Que amar é possível. Amar é possível. Se creres em Deus, Se creres em Deus, Ele fará o impossível. Ele fará o impossível. Sim, mais uma vez. Sim, em uma só voz. Um só coração. Só coração. Iremos gritar. Iremos gritar pro mundo ouvir. Que amar. Amar é possível. E você, irmão, E você, irmão, tem um lugar. tem um lugar na família. Pra terminar com toda a força. Sim, em uma só voz, um só coração, iremos gritar pro mundo ouvir. Que amar é possível. Se creres em Deus, Ele fará o impossível. Sim, em uma só voz, um só coração, iremos gritar pro mundo ouvir. Que amar. Que amar é possível. Se crescer, irmão, Tem um lugar. tem um lugar na família. Canta pra quem tá do teu lado assim, ó. Amém. Pode aplaudir. Aplaude a família. Que Aplauda a beleza da sua família. É possível. E você, irmão, tem um lugar na família. mais uma vez. Que amar é possível. Que amar é possível. Que você, irmão, tem um lugar na família. João Paulo II, na Carta às Famílias, esse documento de 1994, ele cita uma palavra de São Paulo. Aquela palavra que fala que nós precisamos ser poderosamente robustecidos no nosso homem interior pelo Espírito Santo. Mas ele fala também da família. E que somente, e João Paulo II cita isso, somente de joelhos se pode abeirar-se desta realidade e acreditar que é possível. É justamente nessa passagem
é possível a civilização do amor. A palavra de Deus diz, e João Paulo II reforça, para acreditar que é possível uma civilização do amor, precisamos ajoelhar diante da família, diante de todas as famílias. Nós só podemos chegar e nos abeirar da realidade da família de joelhos, porque a família é aquilo de mais sagrado que Deus colocou sobre a face da terra, porque a família, ela é formada por um homem e uma mulher, e deste amor, os filhos, pessoa humana. Os filhos não são, como dizia o André, bichinhos de estimação para eu desafogar as minhas carências afetivas. Os filhos são seres humanos, pessoa humana, que precisam ser acolhidos e amados e educados e devolvidos a Deus com santidade. Por isso, quando nós olhamos para uma família, nós estamos olhando para uma sagrada família, uma família santa, e precisamos então nos ajoelhar diante desta realidade sagrada. Somente assim nós valorizaremos as nossas famílias, e aí sim podemos cantar profeticamente: sim, é possível trabalhar, sermos missionários da civilização do amor. Sim, em uma só voz, um só coração, iremos gritar pro mundo ouvir que amar é possível se creres em Deus. Ele fará o impossível, sim, em uma só voz, um só coração, iremos gritar pro mundo ouvir que amar é possível, e você, irmão, tem um lugar na família. Que amar é possível, e você, irmão, tem um lugar na família. Olha pra quem está do teu lado e canta. Que amar é possível. Essa é a efusão do Espírito, é o amor de Deus derramado em nossas famílias. Esse é o fogo do amor que incendeia nossas famílias. É esse fogo que tem que se espalhar pelo mundo inteiro. Todas as famílias do mundo precisam ser incendiadas com o fogo do Espírito Santo, que é o amor de Deus derramado em nossos corações e transbordado nas famílias. A preço de sangue, Ele nos resgatou. A riqueza dos nossos carismas. Somos livres prisioneiros no amor. Viva Jesus Cristo! E também a sua família. Viva a Sagrada Família! Eu vi a Regina aqui levantando a mão. Parece que o Paulinho também, eles queriam dar um recadinho para vocês. Meu pai sempre entende o que eu quero, né? Como a gente tinha combinado. Ser família é viver, né? Esse amor de Deus, né? Que nem a Santíssima Trindade, ela é espelhada no amor entre o homem e a mulher.
né? E viver dentro desse elo da Santíssima Trindade é realmente já viver o céu, né? Como Santa Teresinha disse para o meu pai, né? Que a santidade dela é fruto de uma família santa. E eu quero dizer isso, né? Que a minha santidade, se Deus quiser, também é fruto de uma família santa, né? É isso. Conforme o combinado. É muito bom ser família. Acho que o que eu tenho a dizer é: não tenham medo. A cruz virá, o Calvário virá, mas a salvação também virá. Então sejam famílias santas. Ser família é muito bom. Ser uma família santa é ainda melhor, porque a gente consegue a eternidade no céu. Não tenham medo, vivam a santidade. Quando eu estava em discernimento para acolher Santa Teresinha e os seus pais, agradeço muito ao André, meu querido irmão, fundador da comunidade Pantocrato, que me ajudou um pouco nesse discernimento. Eu estava ali em Lisieux, ajoelhado, ali no túmulo de Teresinha, e eu dizia para ela que ela vinha se aproximando da comunidade, e eu queria saber o que ela queria. E, num português claro, eu perguntei: Teresinha, qual é a tua? O que você está querendo com a nossa comunidade? Eu estava em discernimento sobre Luiz e Zélia, comecei a ler sobre Luiz e Zélia e fiquei profundamente apaixonado por esse casal. Esse casal que nos colocou no quarto deles. Tive a graça de entrar o ano passado com a Rosana no quarto deles e ajoelhar aos pés da cama deles e colocar todas as famílias ali em oração. E uma outra graça que eles nos alcançaram: o ano que vem completaremos 25 anos de casado, dia 21 de janeiro, nossas bodas de prata. E a nossa missa vai ser celebrada na Catedral Notre-Dame de Alençon, onde se casaram os pais de Santa Teresinha, com a graça deles para nós. Mas eu estava ali ajoelhado diante de Teresinha e senti muito profundamente, creio que era a voz dela no meu coração. A Regina me lembrou disso agora há pouco. Teresinha dizia assim: a minha santidade é fruto de uma família santa. Vão, ensinem as famílias a serem santas e peçam ajuda para os meus pais. Foi isso que eu ouvi de Teresinha e saí de lá com essa certeza muito grande. Muito grande. Ajudar as famílias, como disse Paulinha, a serem santas. Teresinha é fruto, a santidade dela é fruto de uma família santa. Os nossos filhos serão frutos de família santa. Amém. Louvado seja Deus. A beleza da família. Nós somos tentados todos os dias a exaltar os problemas, os pecados, as trevas e a escuridão que existe em torno das famílias. Mas a partir de hoje, vamos exaltar a beleza da família. Amém.